Bom, vamos ao nosso terceiro palestrante, desembargador Joaquim Domingos, um dileto amigo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, Joaquim Domingos foi meu promotor de justiça na região dos Lagos, lá, quando eu comecei na magistratura, e logo depois ele ingressou na magistratura, saiu do Ministério Público e fez concurso. Ele é bacharel em Ciências Jurídicas pela Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal, tem MBA em Poder Judiciário, curso ministrado pela FGV, especialização em Política e Estratégia da COPEAD, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e membro da Comissão Nacional de Proteção do Consumidor, Acesso à Justiça, e presidente do Subcomitê para Avaliação das Medidas Relacionadas à Execução Penal, COMEP. É um comitê que tem no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é presidido pelo desembargador Marcos Basílio, que está aqui na plateia, e tem várias subcomissões, uma delas que é dirigida pelo desembargador Joaquim Domingos. E professor da Escola de Administração do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tem uma experiência consolidada, foi juiz de juizado especial criminal durante algum tempo, numa região bastante peculiar, que é a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, uma região em que o uso e o tráfico de entorpecentes acontece com uma certa incidência, e vai nos trazer a sua experiência. Boa tarde. Ministro Antônio Saldanha Palheiros, é uma honra estar aqui na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, estar numa mesa presidida por Vossa Excelência, e me permito cumprimentar todas as autoridades presentes que já passaram por esse plenário aqui, na sua pessoa, que eu considero meu amigo há mais de 30 anos. Né? Confesso que estou um pouco desconfortável por estar sentado à sua esquerda, geralmente sentei-me à sua direita no início da carreira, mas esse lugar está muito bem preenchido por um representante do Ministério Público, ainda em exercício do Ministério Público. Né? Eu estive lá durante 7 anos, depois fui para a magistratura e estou aqui para tentar trazer alguma colaboração. Queria elogiar muitíssimo a organização da escola, que efetivamente fez cumprir a Lei 11.343. Ministro Schietti, Vossa Excelência está de parabéns, porque eu nunca vi um seminário que cumprisse tão à risca o princípio básico da lei de drogas, que é a multidisciplinariedade. Né? Eu saio daqui com inúmeras dúvidas, graças a Deus saio com muitas dúvidas, né? Saio daqui, por exemplo, com um desejo enorme de ir lá para o interior de São Paulo para ser aluno da professora Silvia Casenave, assistir às aulas dela, que acho que as pinceladas que ela deu aqui nesse encontro me causaram um desejo de voltar a estudar. Né? Achei maravilhoso poder ouvir os pais da Anne Fischer. Né? Eu acho que faltou sempre em todos os seminários a visão da sociedade, a visão dos nossos verdadeiros patrões. Né? Nós, como diz o ministro Aisbrito, lidadores do direito, esquecemos às vezes que nós trabalhamos para a população. Né? E precisamos ouvir a população. E todas as palestras que foram dadas, todas, obviamente, com o seu viés, dirigindo para um sentido ou para outro, acho que engrandeceram muito o debate, e a escola está de parabéns. Transmita à ministra Maria Tereza meus cumprimentos, não esperava menos dessa escola. Eu vou pedir para a licença para falar de pé, até para poder pilotar o PowerPoint. Se eu conseguir pilotar isso aqui, né, que é a tecnologia um tanto quanto avançada. Primeiro contato que eu tive, não vou dizer contato com as drogas, para não ter que fazer toda a explicação que o ministro Barroso fez, né? Meu contato profissional com drogas ocorreu em 1982. Eu era estagiário de Direito, estudante ainda da Faculdade Nacional de Direito, no manicômio judiciário Heitor Carrilho. Primeiro manicômio do Brasil, manicômio judiciário, com longa tradição, tanto em internação quanto em perícias judiciais. E, logo que eu cheguei no manicômio, como estudante de Direito ainda, eu me deparei com um caso muito interessante de uma gestante que, ao descobrir que estava grávida, ela era usuária de cocaína, resolveu morar em Búzios, cidade aprazível do Rio de Janeiro, para fugir do tumulto da cidade, subiu o morro da cidade do Rio de Janeiro, calculou mais ou menos o que ela usava de cocaína,
e comprou para usar durante a gravidez toda dela. E levou para Búzios, foi presa, né? Foi espancada pelos policiais, quase chegou ao aborto, não chegou ao aborto, essa criança acabou nascendo dentro do manicômio judiciário. Né? E quando eu, como estudante de direito curioso, sempre gostei da área penal, estou há mais de 30 anos nisso, né? Eu comecei a olhar e acompanhar a perícia dela, e a tese da defesa era provar que ela era dependente, por isso tinha que ser absolvida impropriamente do crime de tráfico de entorpecentes, do 12 da 6368. E eu, desavisado estudante, me dirigi ao advogado, que era um advogado nomeado no Rio de Janeiro, e fui perguntar para ele: doutor, a sua cliente diz que ela é usuária, artigo 16, pelo que eu li lá e aprendi nas aulas da Faculdade de Direito. Né? Por que a tese de defesa é tentar uma absolvição imprópria como traficante? Ela vai continuar sendo traficante? Obviamente, eu tive a resposta que merecia do advogado, né? Me colocou no meu lugar devido, e eu, com isso, aprendi algumas lições, e a primeira delas foi que eu tinha que ser juiz. Eu não podia ser advogado, não tinha aptidão para isso. Né? E fui perseguir, consegui chegar a ser juiz. Né? Não vou falar sobre legalização, é um assunto que me atrai muito. Né? Posso confessar a vocês de plano que eu sou a favor da legalização, né? E não tão timidamente como falou o ministro Barroso, mas não vou falar sobre isso. Né? E vou tentar focar numa solução mais do dia a dia. Né? Acho que é muito significativo nós estarmos na casa do guardião da lei federal, dentro do STJ, né? E podermos trabalhar com a interpretação da lei para dar, diante da lei que nós temos agora, sem precisar sonhar com que o legislador pode vir a modificar, que muitas vezes modifica para pior, né? Mas com o que nós temos agora implementar algumas práticas que resolvam um problema que, por todas as palestras que nós vimos aqui, quer num sentido, quer no outro, está demandando uma resolução rápida. Né? Tanto para quem defende o proibicionismo, defende uma lei mais dura, como para quem defende o abolicionismo, a solução é convergente, no sentido que a situação como está não pode ficar. Está muito ruim. Né? Então, o que eu vou tentar fazer aqui é fazer uma viagem com vocês por alguns casos concretos da minha experiência de juiz, e alguns que eu colhi na busca que eu fiz até para poder formar alguma convicção, né? Para tentar encontrar a solução com o que nós temos agora de material, né? Que é a nossa lei de trabalho, isso é aqui. Né? Como eu falei no início, Lei 11.343 é uma lei de princípios, ela instrui um sistema de política pública, né? E ela estabelece critérios, princípios que vão nortear todos esses lidadores do direito. Eu gostei muito da expressão, né? De como tratar e como diferenciar se nós estamos diante de um traficante, de um usuário, e qual é o caminho que o processo deve seguir, que a vida dessa pessoa deve seguir a partir daí. E a lei fala em natureza e quantidade, é certo, né? E fala local, condições de desenvolver a ação, circunstância, bem como condutas antecedentes do agente. Né? Tem dois critérios importantes que eu destaquei ali, natureza e quantidade da droga, que é, ao meu ver, o grande calcanhar de Aquiles do nosso trabalho diário. Né? E, como já foi dito aqui, não é dentro dos núcleos que estão lá vender, importar, etc., mas até importar sim, né? Mas dentro daquele núcleo trazer consigo, portar, que é aí que reside o grande problema da gente. Né? Graças a um veto presidencial que foi solicitado pelo Fórum Nacional dos Juizados Especiais, o FONAGE, né? O usuário de drogas não está numa vara criminal hoje. Né? Existia, a versão que saiu do Senado Federal, existia a previsão de que tanto o usuário quanto o traficante seriam tratados na vara criminal. O Fórum Nacional dos Juizados, que tem várias iniciativas para tornar, doutores, a aplicação do artigo 28 algo de proveitoso para o usuário e para a sociedade, foi a Secretaria Nacional de Drogas, na época, e a Presidência da República pedir que se vetasse o artigo que previa que o usuário de drogas seria atendido pela vara criminal. Então, graças a isso, e parece que teve 2 vetos à lei, só um dos vetos foi esse, graças a isso, o usuário de drogas vai para um outro local, um local de justiça dialogal, né, adequado para esse tipo de atendimento por um órgão estatal, né,
e não por uma vara criminal. Como eu disse, lei de princípios, vamos lá para os princípios da CISNAD, né, o Sistema Nacional, fala em intersetorialidade, abordagem multidisciplinar, conceitos objetivos, fundamentação científica, e aí eu me indago se nós estamos adotando esses princípios na exegese da lei e vou tentar encontrar com vocês algumas posições quanto algumas reflexões quanto à aplicação ou não de um sistema para atendimento da questão da droga. Um sistema que tem que ser multidisciplinar, tem que ser científico, tem que ser construído com critérios objetivos. Vamos ver, então, como é que é isso no dia a dia da gente. Não é mais uma ciência só que vai dizer quem é usuário, quem é traficante, não é mais o policial, não é mais o juiz, não é mais o promotor quando oferece denúncia, o advogado quando defende, é um somatório de saberes que vai ter que definir isso. E aí trouxe alguns exemplos. Trago um exemplo que foi julgado no Rio de Janeiro. Essa é a dosimetria da pena. Aí começa lá, contabilidade, que é a história, Aí fala, entendo classificá-la como o maior índice de reprovação, eis que o tráfico de drogas é hoje um poderoso meio de degradação da sociedade. Trata-se de traficante entorpecente cuja atividade instaura na localidade um verdadeiro estado de pânico e insegurança, causando desgraça nas famílias. Me parece, eu aprendi lendo os acórdãos aqui do STJ, que o juiz não pode inventar no processo, Se ele diz isso, será que tem prova do processo que ele espalha pânico, que causa insegurança, causa desgraça na família, ou isso é simplesmente preconceito? Preconceito religioso, moral, ético, econômico, que o juiz carrega da sua formação. Diz lá, exerce um poder contraposto ao Estado para aferir lucro indevido financeiro ao preço da desgraça daqueles que se viciam no uso das drogas. Aliás, artigos judiciais, artigos 40 e 59, quantidade de substância entorpecente apreendida, bem como a natureza consistente em maconha, aplica ao réu pena de 5 anos e não teve redutor. Esse réu chegou preso para mim, o processo é de 2013, ele chegou preso em 2015. E está aí a denúncia, no dia 19 de agosto de 2013, volta às 18h50, 3 gramas e 3 decigramas de cannabis sativa, popularmente conhecido como maconha, acondicionado em 5 sacolés, conforme laudo de exame entorpecente encostados às folhas. Por 3,3 gramas de cannabis sativa, ele ficou preso até ser julgado pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Então, isso me deixa um pouco duvidoso da afirmativa que foi feita ainda há pouco, de que o parágrafo 4º do artigo 33 resolve essa situação. Ele estava no cárcere, 2 anos. E, para não dizer que eu estou com um preconceito contra um juiz específico, mudamos de comarca. Fiz questão de botar só o número, não dizer a comarca, para não personificar qualquer crítica. Está lá na fixação. Considerando a quantidade e forma de condicionamento da droga apreendida, se reconhecer que a mesma destinava ao tráfico ilícito, uma vez que em seu poder também foi encontrado um telefone celular contendo imagens de apologia do tráfico de drogas, armas, e foi esclarecido em detalhes depoimentos a testemunha Tiago Geraldo, visto que nesses fatos reaparecia portando arma em companhia de terceiros, conhecidos como traficantes da comunidade. Julgo procedente, condeno apenas 5 anos de reclusão, pagamento de 500 dias multa. Eu tive a oportunidade de processo eletrônico e, sabendo que tinha essa prova, tentei diligenciar, coisa que eu não costumo fazer em apelação, por causa da celeridade, tem que ter o processo, para saber se essas telas tinham sido printadas, se estavam no documento, se não estava. Aí, oficiei o juiz me disse que não tinha sido printada a tela, não tinha documentação nenhuma. Falei, tá bom, e Vossa Excelência viu o celular com as fotos, etc.? Não, o celular estava descarregado. E o laudo diz que tem um celular, Motorola, marca não sei o quê, sem dizer que estava em condições de uso ou não, descarregado, e, obviamente, com seus códigos de segurança. Então, o celular não foi apreendido.
né? Isso está baseado apenas num relato do policial que diz que ele estava fotografia de apologia ao tráfico, né? E isso leva a uma condenação de 5 anos. Né? Vamos lá, então, verificar quem é esse grande traficante que estava tão perigoso, fazendo apologia do tráfico dentro do seu celular. Tinha com ele 1,1 grama, um decigrama de cloridade de cocaína em 7 pequenos sacolés. R$ 52,00, e o celular LG, desculpa, falei meu Motorola, não, LG, contendo imagens da apologia do tráfico de drogas, armas de fogo, bem como o traficante conhecido com a cunha de Iago. Né? Ministro Saldanha, Vossa Excelência já me passou várias vezes fotos do traficante sendo preso, apreensão de fuzil. Se o nosso celular for apreendido, nós teremos traficantes. Natureza, qualidade, quantidade, cocaína, 1,1 grama, condições, né? Critério objetivo, diz a lei, né? Critério científico, diz a lei. Onde é que entrou aí critério objetivo e critério científico? Na formação desse juízo condenatório. E eu fui procurar na literatura, né? Foi até citado um acórdão meu em que eu deferi o habeas corpus. Vou dizer mais, eu deferi liminar, colocando em liberdade o usuário de crack que estava com 44 gramas de crack. Né? Fui tentar procurar na literatura, uma dificuldade do crack é que você não tem tamanho de crack. Né? Crack é pedra, a pedra pode ser de qualquer tamanho, pode ser fracionada, pode quebrar no manuseio, né? Então não posso ter número de pedras. Fui procurar nos critérios científicos, não existe realmente na legislação, e acho que também na legislação que tem que dizer qual é o critério que eu possa aferir o que é uso. Né? E aí encontrei a fonte do Instituto Igarapé, né? Critérios objetivos de distinção entre usuários e traficantes, é um artigo bem longo, sugiro até que consultem, né? E traça 3 cenários a partir da observação internacional. Cenário 1, né, uma observação mais conservadora, média, né? Cenário 2, observação média. Cenário 3, um cenário menos conservador do uso. Aqueles países em que existe um uso maior. Né? Se nós estamos num país que tem tantos problemas com droga, como se disse ao longo de todo esse seminário, é óbvio que eu sou forçado a entender que aqui é um país do tipo cenário 3, e eu tenho que utilizar aquele critério como um critério norteador para mim, cientificamente, de aonde eu posso me firmar para concluir com alguma margem de segurança que, pela quantidade, eu posso afirmar que aquele elemento que foi detido com a droga é usuário ou traficante. Né? Então, sem nenhum outro elemento, é claro, né? Se eu flagro, eu já tive a oportunidade de condenar como juiz de primeiro grau um traficante vendendo um cigarro de maconha numa festa na Barra da Tijuca, né? Ele está flagrado vendendo, está filmado ele vendendo, porque a festa tinha na porta câmera de filmagem, né? Eu vou condenar ele por tráfico, não tem dúvida nenhuma. Né? O que eu estou falando é situações limítrofes em que eu tenho apenas a apreensão da droga e quero construir, a partir da quantidade de droga, um juízo de desvalor dizendo que ele é um traficante. Né? E está lá, o que as pesquisas apontam é isso, são 100 gramas de maconha, né? Maconha plantada, pés, fêmeas florindo, né? 20 pés, né? E crack, cocaína, 15 gramas. Né? Isso seria um padrão que me garantia que é possível ter uma pessoa que seja usuária e que esteja portando isso. Né? Essa pesquisa foi uma pesquisa epidemiológica, internacional. As fontes dela são o OBID, Observatório de Drogas, da Senad, a Fiocruz, já foi citada antes, né? E não se limita à questão brasileira, nem se limita a números de estatísticas policiais, mas sim do trato diário com a questão da droga. E aí nós vamos no crack, que é tão demonizado, né? E aí eu trago um exemplo que não é do Rio de Janeiro, né, para tentar ser um pouquinho mais isento, daqui de Minas Gerais, né? E diz lá na sentença, isso foi até objeto, ela me causou a pesquisa desse processo, porque isso foi objeto de notícia nacional.
né? Por ser inalado, o crack chega rapidamente ao cérebro e, por isso, seus efeitos são sentidos quase que imediatamente, 10 a 15 segundos. No entanto, os efeitos duram em média 5 minutos, o que leva o usuário a usar crack muitas vezes em curtos períodos, tornando-se dependente. Eu falei, peraí, então estou começando a ter algum tipo de fundamentação científica para a sentença, né? Nós estamos aqui lidando com algum critério científico. Vamos lá, vamos seguir, né? Daí o grande poder de causar dependência do crack, segue, né? Uso contínuo em grandes quantidades, leva o usuário a tornar-se extremamente agressivo, chegando a ficar paranoico, daí a gíria noia, como referência ao usuário de crack, e segue. Compreendido isso, segue a sentença, né? Temos que o acusado não apresentou qualquer sintoma descrito acima, não é magro, tampouco se demonstrou apreensivo, agressivo, deprimido ou qualquer outro sintoma de natureza, muito embora não seja da competência do magistrado a análise dessas questões. Gente, primeiro, é da competência do magistrado a análise de tudo. Ele tem que ver o processo como um todo. Não existe pontos cegos no processo para o magistrado. E no magistrado criminal, e por isso eu gosto de ser juiz criminal, acho a melhor jurisdição, convenci isso o ministro Saldanha, quando ele abandonou o crime, foi para o cível e voltou à área criminal, agora no STJ, é a melhor jurisdição. Você não tem pontos cegos. O juiz é obrigado a investigar tudo, mesmo que não seja requerido. Como é que pode um juiz dizer que não seria da competência dele avaliar isso? E mais, esse réu estava preso. O usuário de crack preso não usou crack. Quero eu crer que no sistema penitenciário ele não usou crack. Então, na pior das hipóteses, ele estava no período de abstinência. Ainda que tivesse todos aqueles sintomas descritos, com um pouco de ranço, de preconceito no início da fundamentação expendida, naquele momento ele não estava usando crack, então ele estaria mais gordinho. Aliás, a gente costuma ver isso, né, Paulo? Lá no Rio de Janeiro. O cara, quando chega preso, chega um pouquinho mais gordo sempre. Não sei se é por causa do fermento que colocam na comida da prisão, por que é, mas geralmente ele chega mais gordo, o que dificulta até o reconhecimento. Mas ele certamente não estaria com aqueles sintomas do usuário de crack que está na calçada, dormindo embaixo da marquise. E aí segue a sentença, estupor, julgo procedente pedido, apresentação penal, condenando o acusado, como incurso dos 33, a sanções de 4 anos, 3 meses, 20 dias de reclusão, 416 dias multa, mantendo o dia multa no mínimo legal. Eu, para não ficar muito longo, não copiei a parte que ela fundamenta a redução, deu a redução no mínimo e diz que dá no mínimo porque senão teria que dar substituição. Então, mais uma vez, o parágrafo 4º do artigo 33 não resolve a questão. Eu continuo mantendo encarcerado com, sem ou apesar de haver previsão de tráfico privilegiado na lei de drogas. Então, está lá, a condenação, a redução foi mínima, para dar 4 anos e 3 meses, obviamente, para não dar substituição. Aí vamos ver qual é a quantidade, isso aí recorrendo à denúncia, 25 de setembro de 2014, a gente ficou ciente, tinha 8,5 decigramas de material purulento, pesada, posicionado em 36 trouxinhas de plástico fechados, grupo metálico, sendo substância constante lá do exame de entorpecente, acostado às folhas 13. Aliás, perdão, esse aqui não é de Minas, é do Rio de Janeiro ainda, tá? Sem autorização legal em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Esse processo foi da minha relatoria também na 7ª Câmara Criminal e nesse eu trouxe o relato do réu. Eu estava com droga assim, doutora. O relato foi feito, no Rio, a maioria das audiências criminais é gravado em sistema audiovisual, o que é muito bom, porque a gente, no 2º grau, pode assistir e quase que sentir o cheiro de cadeia que se falou aqui cedo, que acho que todo juiz de criminal tem que conhecer mesmo. E aí a transcrição feita é literal. Estava com a droga assim, era para meu uso, estava com 36 pedras de crack. Eu fumo uma pedra de crack a cada 10 minutos. Eu virava à noite usando droga, mesmo trabalhando, eu ia meio tonto para o serviço e dava muita ansiedade. Meu amigo me emprestou R$400, eu gastei 100. Em cada vez que eu pago, eu ganho 2 de brinde. Eu não sei dizer o nome desse rapaz, etc.
o rapaz que me vendeu a droga, eu comprei na vilinha, que fica na Itapuca, perto de onde eu moro. Eu se trancava dentro do quarto e usava droga. Quando minha mãe saía para se encontrar com o namorado dela, não era sempre, eu estava em casa, não tinha uma vez que eu usava, quando tinha alguns colegas que usava essa droga em casa, era eu. Droga em casa, eu só usava quando minha mãe não estava em casa. As 36 pedras eu ia usar naquela noite. Eu se trancava e passava a noite normalmente, comprava 10 pedras. Não comprava todo dia, não, só quando arrumava dinheiro. Esse relato dele é seguido do relato do patrão dele, que diz, olha, ele era um excelente funcionário, mas quando recebia, as 2 primeiras semanas eu não podia contar com ele, que eram as 2 primeiras semanas em que ele gastava o salário dele no crack. Desaparecia do serviço. Olha só, artigo 28 não tem mais previsão de dependência. Dependência é para tráfico. Então, antes de pensar se eu tenho que examinar se esse rapaz era dependente de drogas ou não, eu tenho que definir se ele estava cometendo crime de tráfico ou crime de posse de droga para uso próprio. Porque isso tem uma implicação prática gravíssima. E se ele for enquadrado com o artigo 28, não existe reincidência, mesmo que condenado. Se ele for enquadrado no artigo 33, ainda que receba privilégio, como se vê não é saída para nada, ele é claramente um dependente de drogas, ou está a caminho de dependência de drogas. Vai ser preso de novo, vai ser preso de novo com 36 pedras de crack. Vai ser preso como traficante e não vai ter direito a benefício nenhum do parágrafo 4º. Vai ficar 5 anos na cana, e é um rapaz de 19 anos, você vai ter um aumento pequeno por causa da reincidência, uma diminuição pequena por causa da confissão, e vamos ficar em apenas 5 anos para ele. Daqui a 5 anos ele vai sair de novo, vai ser preso de novo como traficante. Então, antes de eu pensar se ele é dependente ou não é dependente, antes de eu submetê-lo a um exame de dependência, eu tenho que definir, isso aí é questão de legalidade, eu tenho que definir se ele é um traficante ou se ele é um usuário. E vamos lá para o crack. O crack, então, é ainda mais difícil encontrar os critérios objetivos que a lei manda. É uma droga nova, em termos de históricos, ela está há pouco tempo no mercado, em termos de história, e a estatística mostra aí, uso médio, 13,42 pedras, nas capitais, 14 pedras, no não capitais, 10,83, a fonte é a Fiocruz. Se o uso médio são 14 pedras, é muito razoável eu usar esse critério objetivo que a ciência me dá e dizer, olha, esse depoimento que o senhor me disse tem que ser levado em consideração, sim, porque o único elemento que eu tenho para dizer que o senhor é traficante é que o senhor estava com a quantidade de 36 pedras de crack. Eu não tenho outro elemento a não ser a quantidade. Se eu não tenho outro elemento a não ser a quantidade, eu tenho que levar essa quantidade dentro de um viés científico, um viés que até hoje se apurou como sendo o uso, é até difícil falar isso em termos de droga, mas o uso normal de droga. É o uso corriqueiro de droga. Se vocês tiverem assim, um receio de falar em uso normal, eu não tenho problema nenhum de falar em uso normal de droga, uso recreativo, mas o uso corriqueiro de drogas é esse. Então, eu tenho que ter essa visão sistêmica da lei. Por quê? Está lá no início da lei, o comando. Essa é uma lei de princípios, tem que ser interpretada diante dos princípios que a própria lei dá. Multidisciplinaridade, critérios objetivos, critérios científicos. E estatística, aliás, é uma coisa maravilhosa. Eu vi estatística que o deputado Osmar Terra aqui apresentou, ele fez uma leitura bem interessante da estatística. Olha só, a liberação vai aumentar, o uso de álcool está estável e o uso de drogas ilícitas está aumentando assustadoramente. Eu não sei se ele percebeu, mas a estatística dele, na verdade, ajuda a legalização, Porque se na droga legal eu tenho estabilidade e na droga que é ilícita eu tenho uma curva ascendente, o que está acontecendo? O Estado não está podendo intervir nessa questão porque a droga é ilícita. Cada vez que se faz um trabalho de anos de conquista de confiança numa Cracolândia, pelos serviços sociais, pela serviço de saúde, vai uma operação policial lá e destrói esse trabalho e acaba com toda a confiança que foi construída. Então, para você poder intervir, tal qual faz com o álcool, e manter uma estabilidade,
Eu acho que a estatística dele trai um pouco a tese dele, né? Mas não vamos, eu falei que não ia falar de legalização, estou descumprindo o meu compromisso com vocês, né? E avançando essa pesquisa da Fiocruz, né, mantém esse mesmo uso, quer seja esse uso, digamos assim, corriqueiro, quer seja para aquele que consegue usar quando quer, nessas duas últimas fileiras, né, quer para aquele que confessa que não consegue deixar de usar, né? Então, você tem o mesmo tipo de uso, quer em uma, quer em outra, né? E mais aponta a pesquisa ainda, o usuário de crack geralmente é um poliusuário, né? Ele usa outras drogas, até porque se ele usar só crack, ele morre antes, né? Então, ele usa outra droga porque tempera uma com a outra e consegue se manter vivo durante mais algum tempo, né? Então, mais uma vez, a gente vai lá para a lei e vai ter que ler aquela qualidade das drogas, né, também com o tempero do critério científico, né? Se eu tenho um usuário e é muito corriqueiro nas denúncias que a gente tem no dia a dia, né, ele é traficante que foi encontrado com cocaína, crack e maconha, né? Tudo bem, foi encontrado com cocaína, crack e maconha, e a gente vai ver ali que a maioria dos usuários de crack são poliusuários, vão estar com cocaína, crack e maconha, né? Então, eu tenho que interpretar a lei, volto a dizer, de acordo com o princípio que a própria lei me manda usar, né? E aí a gente vai, assim, agora sim no caso de Minas Gerais, minha querida Minas Gerais, tentar analisar um pouco como é que funciona essa presunção de inocência que está lá na Constituição Federal e nós todos, pelo menos nós, juízes, promotores e advogados, quando recebemos nossas carteiras, nossos brevês para voar, juramos cumprir e obedecer e fazer cumprir, né? E eu aí faço uma pequena leitura aí do caso que foi noticiado amplamente na imprensa lá de Minas Gerais, né? O apelante não produziu qualquer prova durante a persecução criminal de modo a corroborar a alegação de que pretendia consumir toda a droga apreendida, ônus que lhe incumbia. Eu, pelo menos quando era promotor, achava que o ônus me incumbia a mim, né? Não sei agora, né? E aí a gente vai ter segue a sentença, né? Assim, o enquadramento da conduta no 28, mesmo diploma legal, que se demanda por ser um tipo congruente, assimétrico, incongruente, a comprovação a cargo da defesa que traz tal alegação, do dolo específico para consumo próprio, onde o qual não se desincumbiu, o apelante, nesse sentido, se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, etc., segue a sentença, e está lá a grande apreensão que motivou o ônus dele provar que toda a quantidade era destinada ao tráfico, eram 2,96 gramas, 2 gramas e 96 centigramas de maconha, 0,18 centigramas de crack com finalidade mercantil. Se o promotor colocou na denúncia com finalidade mercantil, acho que é ele que tem que provar essa finalidade mercantil. E aí vamos fazer uma leitura histórica da questão das drogas do Brasil, né? Quando era artigo 281 do Código Penal, né, a maioria de vocês aqui, aliás, acho que só o desembargador Saldanha deve ter operado com o artigo 281 ainda, né? Porque até 76, né? Até 71 não existia distinção nenhuma do Código Penal quanto a uso e tráfico, né? Peguei já 63, 68. O tipo penal era trazer consigo droga. Acabou, era tudo a mesma coisa, né? Aí chega 63, 68, 76, em 71 tem uma reforma do Código Penal, né? Começa a delinear uma distinção entre tráfico e uso, né? Vamos lembrar que ele estava em plena ditadura militar na época, então começa nessa época a repressão ao usuário de drogas, né? Porque na verdade 281, quando falava, só falava em tráfico e por causa disso ele não cuidava de distinguir. Ele só interessava o traficante. Quando o regime militar resolve que tem que punir o usuário de drogas, até para se alinhar com a política criminal internacional, né? Ele começa a se preocupar com isso, a querer distinguir e dizer, olha, o usuário de drogas tem que ser punido, e a 6368 cria o 16 da Lei 6368. Né? Se no início, né, nós não tínhamos um outro tipo, né, e agora nós temos uma coisa que se chama tráfico,
né, eu tenho que buscar na própria etimologia da palavra o que é tráfico. Tráfico é, evidentemente, trazer consigo, ter a droga para algum efeito comercial, né? Ainda que seja difusão gratuita, ainda que seja como propaganda, vai dar como brinde, né? Ele tem uma destinação de entrega ao consumo de terceiros. Isso é isso do próprio termo tráfico, né? Então, eu não tenho como interpretar, e aí, por isso que eu comecei dizendo que o que eu quero me preocupar aqui nessa tarde é levar a mensagem que a gente precisa trabalhar com as possibilidades que a lei atual nos dá para tentar melhorar a situação, né? O que eu tenho é que acabar com essa lógica de pensar que não incumbe à acusação provar em todos os casos, né, qualquer que seja a quantidade de drogas, que a droga apreendida se destinava a ser entregue, de alguma forma, ao consumo de terceiro. Não existe como eu pensar que atribuir esse ônus ao usuário da droga. Eu estaria criando para ele uma prova diabólica que não tem como provar, né? Então, cabe sim, quando se falou aqui hoje em investigação, cabe sim, quando o promotor de justiça, referendando o que diz a polícia, né, o que diz a polícia militar quando a apreensão, o que diz a polícia civil quando lava o flagrante, olha, existe, aquilo é um ponto de venda de drogas, né, e ele está sendo investigado pela polícia há muito tempo, comprove, junte a investigação. Isso é o ônus da acusação. Está sendo investigado, olha aqui, eu tenho 4 inquéritos que houve apreensão de drogas de um homem, da mesma característica física dele, que saiu correndo e eu não consegui prender. Esse tem um ônus que cabe à acusação. Isso se chama divisão do ônus da prova, isso não depende de nenhuma alteração legislativa. Isso depende apenas de interpretação conforme a Constituição da lei. Eu só preciso fazer uma releitura do que eu já tenho para conseguir trabalhar melhor. Eu só preciso disso para conseguir intervir de alguma maneira produtiva nessa questão, né? E vocês vão dizer, né, isso, qual é o problema grande de se fazer, de ter essa questão toda, né? Essa definição, estabelecer de maneira clara essa distinção, né? Estatística lá do Rio de Janeiro, né? Até sentença, né? Tá um pouco, 1.264 dias até uma sentença, né? 1.264 dias, não, cadê? 213 dias, né? Perdão, até 784 dias, né? 213 dias em média, né? Mínimos 30 dias, isso, estou vendo aqui de lado, e máximo 784 dias, para chegar a uma sentença, né? E aí eu me lembro que a Fernanda Bassani trouxe um dado, quando ela falou, né, do presídio central de Porto Alegre, né, que é a cadeia de entrada, né, ou seja, é preso provisório, né? Eu lá tenho 47% de presos por tráfico, né? E o ministro Barroso, hoje de manhã, falou que, no geral, eu tenho 28% de condenados por tráfico no sistema penitenciário. Ou seja, 20% das pessoas ficaram presas até 784 dias, né, porque eu não tinha uma interpretação conforme a Constituição, que tem que ser feita pelo promotor quando oferece a denúncia, tem que ser feita pelo juiz da audiência de custódia, no momento em que houve pela primeira vez, 24 horas depois, esse preso, né, que tem que ser feito do juiz quando recebe a denúncia ou não, quando converte o flagrante em prisão preventiva, e não é feita. Não é feita e 20% das pessoas ficam presas, né, por 784 dias, né, sem contar os outros que ficam presos depois da sentença, e que a reforma da sentença, que o número de reformas é enorme, né. E, já concluindo, que já me levantaram placas, e 2 placas, e 3 placas, né, eu tenho algumas conclusões provisórias que eu apresento para vocês, né, e apresento aí, peço que o ministro Antônio Saldanha leve a discussão com seus ilustres colegas, né. O STJ está vivendo um momento muito bom, tem uma composição muito equilibrada, né, e eu tenho o hábito de, quando vir a Brasília, até para visitar o amigo, né, assistir sessões do STJ, e são interessantíssimas, né? Você vê discussões muito interessantes, muito ponderadas, né?
Então, acho que uma definição que o guardião da lei federal deve dar, e deve dar urgentemente, porque existe uma população sendo vitimada, população enorme, né, tanto presa como a população que paga por esses presos, né, os familiares, etc., né, necessidade de definição de padrões mínimos de quantidade de droga apreendida em que se presume posse para uso próprio. Vamos inverter a lógica. Eu não tenho que presumir tráfico, né, eu tenho que presumir posse para algo próximo. É o sinalizador, ministro, para se dizer, olha, policial, olha, delegado, olha, promotor, olha, juiz, olha, desembargador, olha, ministros, colegas, né, a partir desse padrão mínimo que a ciência diz, com alguma margem de confiabilidade, vocês têm que estar com o farol ligado, alerta, ligado a todo momento e verificar por quê. Você não pode dizer simplesmente que 100 gramas de maconha, eu presumo que ele é traficante porque tem 100 gramas de maconha, porque já vimos que um usuário pode portar 100 gramas de maconha, né? Que um usuário de crack pode estar com 36 pedras de crack para uso próprio, né? Adoção de critérios científicos para a definição desses padrões de consumo diário, por tipo de droga, fundamentado em pesquisa sobre uso, e por seminários como esse, que a ministra Maria Tereza, por favor, está, mais uma vez, de parabéns, foi um seminário primoroso, e tem que ser seminários nesse feitio mesmo, trazendo opiniões divergentes, para que a gente consiga, afinal de todos, somos lidadores do direito, como diz o ministro Aires, né? E estamos acostumados ao debate, estamos acostumados ao contraditório, né? Sem contraditório nós não sobrevivemos, né? Através de encontros como esse e outros que devem ser feitos em todas as instâncias possíveis, né? Dentro da OAB, dentro dos conselhos de drogas, dentro da sociedade civil, dentro dos institutos de pesquisa, né? Dentro da universidade, principalmente. A universidade tem que vir para essa discussão, né? Criar formulários, critérios objetivos para que se consiga com segurança dar alguma margem de tranquilidade para o trabalho, né? Levantamento epidemiológico para estabelecimento de critérios individualizados por região, né? Eu não posso ter, e foi dito hoje de manhã, né, a visão distorcida porque eu sou juiz federal de uma área de fronteira, que eu estou acostumado a fazer apreensão do caminhão de drogas, 2 toneladas de maconha vindo do Paraguai, né, achar que sei lá, 100 quilos de maconha é pouco. Realmente, para ele é pouco, para os padrões dele é pouco, né? Mas será que é pouco para os padrões do juiz de Aracaju, onde a apreensão média não vai ser nunca essa, né? Então, eu posso ter e tenho que ter uma visão focada em região, né? E com critérios individualizados até pelo tipo de droga, né? E reconhecimento da situação do poliusuário. Quando se fala em qualidade de drogas, né, não se está falando simplesmente em diversidade de drogas, né? Diversidade de drogas está presente na maioria dos casos, como se viu através de pesquisas, né? Eu teria outras coisas a falar, mas o tempo que me foi dado foi esse, né? Espero ter contribuído de alguma maneira para o debate, né? Espero que vocês saiam daqui com a mesma inquietude que eu estou saindo, né? Espero que todos queiram ir a São Paulo conhecer o trabalho da universidade, né? Porque eu certamente vou entrar em contato e irei, né? E, mais uma vez, parabenizo o STJ e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados pela iniciativa e agradeço muito a atenção e a paciência de todos. Obrigado. E alguém deixou um celular aqui que tocou o tempo todo, não sei de quem. Bom, agradeço os participantes dessa mesa e fico muito feliz porque eu acho que atingimos efetivamente nosso propósito. Nosso propósito não era, de jeito algum, sairmos daqui com certezas, mas, ao contrário, sairmos daqui com dúvidas mais fundadas e caminhos abertos para que a gente possa direcionar nossa preocupação, nossas angústias e nossas perplexidades. Como estudiosos, operadores do direito, esse é o nosso caminho, esse é o nosso destino, cada um com a sua percepção e tentando encontrar o caminho do que for melhor na aplicação do direito. Eu acho que para isso, para essa finalidade, o seminário está se prestando, nós vimos aqui nessa mesa a diversidade de entendimentos, vertentes ideológicas diferenciadas, mas todos com muita densidade, com muito conteúdo científico, com argumentações que nos sensibilizam e nos fazem repensar nossos posicionamentos.